Oi gente, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bom? Eu preciso inventar um jeito, né, de dar oi pra vocês direito neste canal, porque, né, que maloqueira. E hoje eu vou falar de novo sobre dança, né, por quê? Porque eu sou a pessoa mais adequada pra falar sobre isso, né, eu que tenho o quê? O gingado das cascas dos amendoim. Mas, né, quando que isso foi impedimento para mim neste canal, não é mesmo? Eu vou lá e falo de tudo que eu quero mesmo e é isso. Eu quero falar hoje sobre o SHINee dançando. Let's go! A gente sabe que K-pop é um espetáculo em que a dança é uma parte muito importante nisso e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito desse assunto. Vou deixar nas bagacinhas aqui que, né, um negocinho. Tanto que antes de conhecer K-pop, cara, eu defecava pra esse negócio de coreografia, coreógrafos, eu não ligava pra isso. E agora, cara, eu sei até uns 4 nomes aí de uns coreógrafos que eu gosto e vou dizer pra vocês que, assim como todo mundo que curte K-pop, eu sei até dar uns palpites aí, né, em dança, coreografia, passo, não sei o que, não sei o que. Claro que é tudo muito intuitivo, né? Enfim, é tudo muito amador. Mas para fazer esse vídeo eu li bastante a respeito do assunto, conversei com amigos que estudaram dança e é por isso que eu quero falar sobre a dança na trajetória do SHINee, porque eu acho que foi uma das coisas que ajudaram o SHINee a chegar onde chegou. Desde a estreia, né, de um grupo, a coesão desse grupo, né, a precisão e o estilo de dança podem fazer assim uma enorme diferença no sucesso que esse grupo vai ter e a relevância dele no mercado de K-pop. Tem muitos grupos masculinos e femininos que dançam assim muito bem, mas nesse vídeo, claro, eu vou falar especialmente do SHINeezinho e do que o SHINee traz de interessante, né, que faz com que ele seja aí, né, um dos melhores grupos masculinos de dança. Pronto, tietei mesmo. Os membros do SHINee juntos funcionam muito bem no palco. E eles têm sim uma das posições nos níveis mais altos da hierarquia de dança no K-pop. Meu Deus do céu, olha eu. Por causa da capacidade que os membros do SHINee têm de dar personalidade aos movimentos difíceis que eles precisam executar e que foi por um bom tempo uma marca do grupo. Nunca parece que eles estão só repetindo uma coreografia que eles receberam. Aquilo sempre fica com cara de SHINee. Tanto que tem algumas coreografias que se tornaram marcas do SHINee. Viraram até clássicos do K-pop e até quem não é fã deles conhece. A força deles como dançarinos você consegue enxergar em qualquer apresentação ou clipe. Desde os movimentos assim mais extravagantes até a expressão do rosto deles, eles vão estar sempre muito concentrados, muito imersos naquilo que eles estão fazendo. E eles dão tudo, cara, a intensidade é máxima, tanto que eles vivem rasgando calça em show e eles sempre contam essas histórias em entrevistas. 멤버들 다 바지가 한 번씩 터졌을 거예요. 콘서트 이렇게 할 때마다. 왜 이렇게 터져요? 그러니까 스타일리스트 분들께서 이제 옷을 제작을 해주세요. 그러면은 저희가 항상 확인을 해요. 그러니까 항상 그 이상을 하게 되는 거죠. 흥분을 하게 되면 이제 공연에서 뭐 90도만 이제 약간 벌렸다면 뭐 120도까지 이렇게 벌리게 되고. 그러니까 한마디로 저희가 열심히 하기 때문에 터지는 거다. Desde o começo, o SHINee recebeu muitos elogios pelas apresentações, o que sempre gerava expectativa sobre o que eles fariam em seguida e exigia que eles sempre entregassem algo melhor do que tinha sido feito anteriormente. Pressão? Né? E sendo um dos principais grupos masculinos de dança, o SHINee, a cada comeback, parecia mesmo, cara, empurrar os limites da dificuldade na coreografia. Lucifer teve uma das coreografias mais intrincadas da época em que saiu, lá em 2010, e foi uma febre porque são passos complexos, né, bem focados ali em precisão, tem assim umas transições bem justinhas e aquelas formações assim bem intrigantes, mas também são passos assim grudentos, com partes que, sei lá, cara, qualquer fã pode dançar junto. Quem que não quer fazer ali um espacinho da coreografia do seu grupo favorito?
No SHINee, 2 membros são conhecidos por dançarem muito bem, o Taemin e o Key. O Wonil e o Minho, eles não são assim dançarinos natos, assim como o Jonghyun também não era, pelo menos não da mesma forma como o Taemin e o Key. Mas quando você assiste as apresentações do grupo, cara, tem um equilíbrio. Ninguém fica devendo nada. O Wonil e o Minho podem até não ter assim um talento nato pra isso. E o Jonghyun também costumava falar sobre isso, que dançar pra ele não era assim um dom, uma coisa natural, ele teve que aprender. Mas os trabalhos do SHINee sempre ficaram muito bons, porque os 3 que não eram assim dançarinos natos, vamos dizer assim, compensavam isso com paixão, disciplina e dedicação. Você não nota diferenças quando os membros se apresentam juntos. Tipo, nossa, o Taemin e o Key, hein? Muito melhores, ó. Como eu disse, é equilibrado. Cada membro tem sim o seu jeito de executar a coreografia, mas ainda assim, todos eles trabalham aquela dança como algo coeso. Claro que grupo nenhum no K-pop alcança, né, uma reputação de dança como o SHINee alcançou, sem ter coreografias assim consistentes e bem pensadas. E por trás de boa parte do reconhecimento do SHINee está o trabalho de alguns coreógrafos, como o da Hino Nakasone, que é uma coreógrafa que fez trabalhos com o grupo em músicas como Replay e Juliet, e desafiou o SHINee, cara, a superar suas habilidades em Love Like Oxygen. Ela também fez vários trabalhos com o grupo no Japão e eles trabalham juntos até hoje. Para o SHINee, a Hino criou assim coreografias muito legais, porque são detalhadas, e também porque a Hino é uma coreógrafa que parece que ela realmente ouviu aquelas músicas, sabe? Prestou atenção naquela música para poder criar passos únicos. Você vê isso muito bem na música Love Like Oxygen. Dá pra ver, cara, a Hino desafiando o SHINee, sabe? Com esse trabalho, exigindo deles não só resistência ou força física, mas também habilidade. Sabe aquela coisa de amiguinho, tá achando o quê? Que é só ficar pulando aqui, chacoalhando? Não, 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 não. Quero ver você fazer isso aqui ficar refinado, meu amor. Quero ver essa dança com acabamento. Quero ver a elegância. Eu não sou uma apaixonada, assim, por coreografias com objetos, sabe? Tipo, o cara dançando com chicote ou com guarda-chuva. Mas em Love Like Oxygen, né, em que o SHINee dança com cadeiras, não acontece aquilo que sempre acontece quando o cara tá dançando com acessório. No caso da coreografia da Hino pra essa música, você não vai ver durante a execução nenhum daqueles momentos assim meio constrangedores, sabe? Tipo, olha eu aqui pegando a cadeira agora, olha a cadeira servindo de apoio para eu ter o que fazer com as minhas mãos. Tá tudo muito bem integrado, porque a Hino criou uma coreografia fluida, né? E o SHINee foi lindo como sempre. E o mais legal em Love Like Oxygen é como a coreografia se constrói. Ela começa com cada membro do SHINee fazendo uma coisa diferente, um aqui, outro ali, e aí de repente o refrão chega e, cara, eles começam a dançar juntos e você nem percebe direito em que momento isso aconteceu. A característica da Hino de movimentos fluidos você também vê na coreografia de Replay, que é a música de estreia do SHINee. A coreografia é muito boa porque, cara, ela parece água, flui tão linda, sem interrupção, sabe? Não tem pausa, ela segue direto igual água mesmo. E eu fico chocada com os meus termos técnicos, assim, muito profissionais falando a respeito desse assunto. Tanto que quando vem o solo de dança do Taemin nessa coreografia, o resto não para por causa dele. Tudo continua acontecendo. E é assim um solo curto, o que é perfeito, já que na época ele ainda não era assim exatamente um expoente de dança. Ele, né, tinha acabado de debutar. Então é uma coreografia, cara, que eu gosto muito. Depois de Luz
Lucifer, o Shiny foi trazendo mais informação pra dança. Os movimentos ficaram assim mais arriscados, pesados, os membros cada vez mais habilidosos, e tudo isso fez com que a dança do Shiny se tornasse mais e mais interessante. O grupo sempre passou a sensação de que dançar pra eles era muito fácil. E outro coreógrafo que trouxe uma contribuição em relação a isso foi o Tony Testa, que trabalhou com o Shiny pela primeira vez na música Sherlock. O Tony Testa é um profissional assim que não é uma unanimidade, nem todo mundo adora o trabalho dele, porque ele parece exigir mais força física do que talento ou emoção, né, ou qualquer outra coisa. As coreografias são verdadeiras missões impossíveis. Parece que o idol tá fazendo um triatlo e não dançando, né? Sherlock é uma exceção, na minha opinião, porque a coreografia é realmente muito boa, né? Ela é equilibrada. Tem vários momentos assim, cara, de tirar o fôlego, que você tá acompanhando e daí vem aquele passo e você fica uou! O Tony Testa também fez a coreografia da música Everybody, né, que o Shiny já falou várias vezes em entrevistas que é a coreografia mais difícil de ser executada. É uma coreografia exaustiva, cara, que tem assim sequências insanas. E eu gosto de Everybody porque eu adoro a música, mas eu vou dizer pra você que ver o Shiny ali se esvaindo em sangue numa coreografia não é o meu momento favorito do mundo inteiro. Eu, na verdade, sofro assistindo Everybody, pra ser bem honesta, porque dá pra ver que os meninos assim se cansam muito. Eles executam perfeitamente, não tem o que falar, mas é assim um estilo que haja joelho e articulação, né, minha gente? Exige demais fisicamente, né? É o tipo de coreografia que a habilidade do Shiny dançando, né? O jeito de cada um dançar, quer dizer, um é mais refinado, o outro é um pouco mais passional, que são as coisas que eu mais gosto de ver, acabam ficando em segundo plano. Mas tudo bem, não é a minha coreografia favorita do mundo inteiro, mas é super legal, super divertida, sempre deixa todo mundo enlouquecido quando é a vez de Everybody. Depois de ter apresentado Sherlock e Everybody, o Shiny poderia ter estagnado nesse estilo de dança, nesse estilo mais frenético, super difícil, já que fez tanto sucesso. Mas o Shiny não é desses, meu amor. O que eles fizeram em seguida foi View, uma coreografia que faz você ver como as coisas podem ser lindas, né, quando tudo é menos intenso. É uma coreografia que te engana, porque tem sim formações que são complexas, mas é tudo executado pelo Shiny com suavidade, com leveza e alguma coisa de descontração que faz com que tudo pareça uma brincadeira. View foi coreografada por Ian Eastwood, que também fez a coreografia de Danger, que é a música de estreia do trabalho solo do Temin, e que, né, vamos combinar, maravilhosa. E View é uma delícia, gente, é uma delícia de ver, né? Quem que nunca fez isso? Nomu down, 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 down. Quem que nunca? Quem que nunca? Nomu down, 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 view. Nomu down, 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 view. Down, 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 view. No comeback de The Story of Light, o Shiny voltou ainda mais intenso. Não porque os passos eram pesados ou difíceis, mas a carga emocional de todas as coreografias, por mais simples que fossem, dizia muito. E foi muito legal reparar em como os membros do Shiny, todos eles, subiram no palco, foram pro palco nesse comeback com muito mais intenção. Se antes eu enxergava o O'Neal e o Minho como dançarinos que executavam os passos de maneira muito correta e contribuíam muito com o todo, eu consigo hoje enxergar que quando eles estavam no palco nesse comeback, O'Neal e o Minho, eu vou dizer pra vocês que chamaram muito a minha atenção porque eles estavam ali com a alma. Tinha muita intenção no que eles estavam fazendo e vou dizer que em vários momentos, né, a expressão do rosto, né, a maneira de executar os passos, tudo isso transmitiu muita informação, muita coisa, muita emoção. E eu
vou dizer que me emocionei bastante nesse comeback vendo os dois dançarem. Foi assim, muito legal de perceber como essa questão toda do comeback, né? Tudo que foi trabalhado ali como conceito, como tema, tudo que estava por trás das músicas, eles também tiveram a preocupação de colocar, de transmitir, eles tiveram a preocupação que aquilo também extravasasse na hora que eles estivessem executando as coreografias. Eu já fiz uma análise sobre o comeback do SHINee, falo também das coreografias nesse vídeo, vou deixar aqui, caso você ainda não tenha assistido e queira assistir, se você assistiu e quiser ver de novo também, tá aí à disposição. O incrível do SHINee é que eles nunca se acomodam em uma fórmula, né, ainda que aquela fórmula dê muito certo, como Sherlock deu, e é uma das características, cara, que chamam tanto a atenção no SHINee. Assim como musicalmente, na dança, o grupo também assume vários estilos com propriedade. Por isso o SHINee funciona tão bem, é um dos grupos mais adaptáveis do K-pop e que tem uma qualidade de trabalho em equipe que, desculpa, mas não tem igual. Então eu vou fechar esse vídeo com uma sequência das minhas performances favoritas do SHINee, porque né, a gente é dessas, é isso. Beijo, tchau. Let's go! Let's go!